E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Bicho, o canal educativo sobre o mundo animal. Vocês conhecem os cães selvagens? E o cão selvagem africano? Existem diversas espécies de cães selvagens. Todos pertencem à família Canidae, que engloba cães, lobos, chacais, coiotes e raposas. A família Canidae contém 13 gêneros e cerca de 36 espécies. Entre as espécies de cães selvagens temos um muito peculiar, o cão selvagem africano, ou mabeco, como também é chamado. Seu nome científico é Lycaon pictus, que significa lobo pintado. No passado, ele foi erroneamente classificado como uma espécie de hiena, mas apesar da semelhança visual, eles não possuem nenhum parentesco. Eles não apresentam dimorfismo sexual, isso é, não possuem diferença entre o macho e a fêmea, além dos órgãos sexuais. Uma diferença dos outros canídeos é que as suas patas possuem apenas 4 dedos, e as almofadas entre o segundo e o terceiro dedos são parcialmente fundidas. Essa espécie corre grave risco de extinção, pois foram vistos como animais daninhos por muito tempo, o que desencadeou uma grande caça feita pelo ser humano, reduzindo a população dos mabecos a apenas 1% do seu tamanho original. Eles vivem em savanas e caçam principalmente antílopes, mas podem caçar outros animais menores, inclusive babuínos, auxiliando no controle populacional dessas espécies, e são os predadores mais eficientes da África. Caçam principalmente ao anoitecer e amanhecer, usando de trabalho em equipe, como uma equipe de caça formada pelos seus membros mais fortes, e matam a presa rapidamente, diferente dos outros animais, como os grandes felinos, por exemplo. Sua principal estratégia de caça é se aproximar em pequeno bando, de cabeça baixa e coluna reta, fazendo uma espécie de camuflagem na savana. Seus principais predadores são os leões, e estão sempre em conflito com as hienas, que tentam matar os seus filhotes e roubar a sua presa. E apesar das hienas serem maiores, os mabecos sempre apresentam grande resistência. Eles são criaturas muito amáveis com seu bando. Sempre deixam os jovens comer primeiro e auxiliam na alimentação e cuidam dos feridos, mantendo as suas feridas limpas, e eles geralmente têm uma recuperação rápida. Suas alcateias possuem geralmente 7 a 15 indivíduos, mas podem chegar a 40 em alguns casos, e no passado foram registradas alcateias com até 500 animais. Eles são altamente sociais e possuem características sociais únicas. Suas alcateias são controladas por um casal alfa, que geralmente são os únicos com direito de reprodução. E esse casal controla as hierarquias de forma separada entre machos e fêmeas. Até os 2 anos e meio de idade, os filhotes, agora crescidos, se separam da alcateia para formar uma nova alcateia, mas de uma forma um tanto diferente. Se separam em um grupo apenas com fêmeas e outro grupo apenas com machos, sempre em irmãos, e vão em busca de outro grupo do sexo oposto que tenha saído de outra alcateia, para formarem uma nova alcateia. Nessa idade, todas as fêmeas já saíram do seu grupo natal, mas apenas metade dos machos fazem essa migração, constituindo assim alcateias com maioria dos integrantes machos. Dessa forma, todos os indivíduos do mesmo sexo em uma alcateia são parentes. Isso os leva a cuidar dos filhotes em grupo. Inclusive, quando uma alcateia é muito grande, nesse processo de divisão para formar novas alcateias, caso um dos irmãos do casal alfa resolva se unir ao bando que está migrando para criar uma nova alcateia, os filhotes também podem se unir ao grupo em migração, independente de qual grupo os seus pais estejam. E durante esse processo, eles também podem acolher em seu grupo indivíduos ocasionalmente encontrados sozinhos, às vezes adotando filhotes abandonados ou perdidos. Outro cuidado que eles têm com os filhotes é o ensinamento de trabalho em grupo. Quando um filhote tenta dar uma de espertinho, tentando pegar a comida antes dos irmãos ou ter qualquer outra vantagem, ele leva mordidas dos adultos como aviso. Isso ajuda a aprender para, quando for adulto, a caçar em grupo e cuidar da alcateia. Após encontrarem outro grupo de mabecos de sexo oposto e formarem uma nova alcateia, na época de reprodução se inicia o processo de seleção do casal alfa, onde as fêmeas interessadas brigam intensamente e a perdedora sai do grupo ou morre.
Mas fora esse processo, as alcateias são pacíficas, tanto entre si quanto com outras alcateias, respeitando o território de caça de cada uma. Essa forma dos mabecos de criar uma nova alcateia é algo incomum entre os mamíferos sociais. Outra interação social distinta nesses animais é o cumprimento. Durante a noite, eles se reúnem e têm como ritual o cumprimento, que é quando os membros de todas as idades vão até os caçadores e cheiram as suas bocas, tocam os focinhos, lambem ou mordem os lábios, como um pedido por comida. E os caçadores regurgitam a comida, como uma forma de agrado. Essa interação não tem como propósito a alimentação em si, mas sim o contexto social. Isso não afeta a alimentação dos membros caçadores, pois além de terem grandes estômagos, eles ficam empanturrados para se preparar para esse rito social. Essa reunião é a mais intensa interação entre cães selvagens africanos. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo Papo de Bicho.